Bom dia, meus irmãos. Eu voltei para falar na Bíblia sobre Ezequiel. Agora eu estou no capítulo 2. Missão de Ezequiel. Disse-me, filho de homem: levanta-te, quero falar-te. Enquanto me falava, um espírito entrou em mim, fez-me ficar de pé, e eu escutei aquele que me falava. Disse-me, filho do homem: eu te envio aos israelitas, a um povo rebelde, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais se revoltaram contra mim até hoje. A esses filhos obstinados de coração endurecido eu te envio. Tu lhes dirás: assim fala o Senhor Javé. Quer escutem, quer não escutem, porque são estirpe de rebeldes. Saberão que há um profeta no meio deles. Mas tu, filho do homem, não os temas, não tenhas medo de suas palavras. Serão para ti como cardos e espinhos, e te encontrarás no meio de escorpiões. Mas não temas suas palavras, não te atemorizes à frente deles, porque são um estirpe de rebeldes. Dirás a eles: minhas palavras, quer escutem, quer deixem de escutar, porque são um estirpe de rebeldes. E tu, filho do homem, escuta o que te digo, e não sejas rebelde como esse estirpe de rebeldes. Abra tua boca e come o que eu vou te dar. Vi então a mão estendida para mim, segurando um livro em forma de rolo. Desenrolou diante de mim, estava escrito por dentro e por fora, e nele estava escrito lamentos, gemidos e ais. Eu vou ler a terceira. A visão do rolo. Disse-me, filho do homem, come o que tens diante de ti, como este rolo. Depois vai e fala à casa de Israel. Eu abri a boca e ele me fez comer aquele rolo, dizendo-me: filho do homem, alimenta teu estômago e enche tuas entranhas com este rolo que te dou. Eu o comi e foi em minha boca doce como mel. Depois ele me disse: filho do homem, vai, dirige-te aos israelitas e dize-lhe minhas palavras, pois eu não te mando a um povo de linguagem obscura e de língua difícil, mas aos israelitas, como a povos numerosos de linguagem obscura e de língua difícil, cujas palavras não entenderias. Se tu te mandasses a eles, iriam escutar-te. Mas os israelitas não querem escutar-te, porque não querem escutar a mim. Todos os israelitas têm a mente obstinada e o coração endurecido. Fiz teu rosto duro como o deles, e a tua fronte dura como a deles. Fiz tua fronte como diamante, mais dura que a rocha. Não temas, não fiques com medo diante deles, pois são a estirpe de rebeldes. Disse-me ainda: filho do homem, acolhe no teu coração e escuta com os ouvidos todas as palavras que te direi. Depois vai e dirige-te aos exilados, aos filhos do teu povo, e fala-lhes. Tu lhes dirás: assim fala o Senhor Javé, quer que escutem, quer que deixem de escutar. Então o Espírito me ergueu, e atrás de mim ouvi um grande clamor: bendita seja a glória de Javé em tua morada. Era rumor de tuas asas, dos teus seres vivos, que as batiam uma contra a outra, e ao mesmo tempo o barulho das rodas, e ao lado deles, e o ruído de um grande estrondo. O Espírito me ergueu e me transformou. Eu fui triste como o ânimo indignado, enquanto a mão de Javé pesava sobre mim. Cheguei junto aos deportados de Tel Aviv, que moravam ao longo do rio Cobar, onde fixavam morada, e fiquei no meio deles 7 dias como que atordoado. Ezequiel, sentinela. Ao fim dos 7 dias foi-me dirigida esta palavra de Javé: filho do homem, eu te pus como sentinela na casa de Israel. Quando ouvires de minha boca uma palavra, deverás avisá-los de minha parte. Se digo ao mal, tu morrerás. E não o avisas, e não falas, para que o ímpio abandone sua conduta perversa, para salvar sua vida.
Ele, o ímpio, morrerá por sua iniquidade, mas de sua morte eu pedirei contas a ti. Mas se tu avisas o ímpio, e ele não se afasta de sua maldade, de sua má conduta, ele morrerá por seu pecado, mas tu salvarás tua vida. Assim, se o justo se afasta de sua justiça e comete a iniquidade, eu porei um tropeço em sua frente, e ele morrerá, porque tu não o avisaste. Morrerá por seu pecado, e as suas obras justas por eles feitas não serão mais recordadas, mas da morte dele pedirei contas a ti. Se, porém, avisares o justo para não pecar, e ele não tiver pecado, ele viverá, porque foi avisado, e tu salvarás sua vida. Juízes de Deus sobre Judá. Ezequiel, prisioneiro e mudo, também lá veio sobre mim a mão de Javé, e ele me disse: levanta-te e vai ao vale. Lá eu quero falar-te. Levantei-me e fui ao vale, e eis que a glória de Javé estava lá, semelhante à glória eu tinha visto junto ao rio Cobá, e caí com o rosto em terra. Então o Espírito entrou em mim, fez-me ficar de pé e me disse: vai e fecha tua casa. Fecha-te em tua casa. E quanto a ti, filho do homem, porão corda em ti, serás amarrado e não poderás sair no meio deles. Farei que tua língua se cole ao paladar e ficará mudo. Assim não será mais para eles alguém que repreende, porque são uma estirpe de rebelde. Mas quando eu falar, vou abrir-te a boca e tu lhes dirás: assim fala o Senhor Javé. Quem quer escutar, escute, e quem não quer, não escute, porque são estirpes de rebeldes. Falando da rebeldia nossa, né? De todo ser humano, que somos rebeldes. Eu acho que vou refletir. Vou fazer, ver se eu consigo. Ele está falando, continua com Ezequiel, né? Ele fala: filho do homem, come o que tens diante de ti, como esse rolo. Mandou ele comer o rolo. E ele alimentou o rolo. Olha, e o rolo tinha gosto de mel, era doce como mel. É porque foi Deus que deu para ele, né? Aí depois ele disse: vai, dirige-te aos israelitas e diz minhas palavras. Porque ele não mandou ele falar com o povo de língua fácil. Pois eu te mando, não te mando, ele não manda ele falar com o povo de língua obscura e nem de língua difícil, mas aos israelitas, aos povos numerosos de linguagem obscura e de língua difícil, cujas palavras não entenderias. Se ele mandasse falar com gente de língua obscura e difícil, eles não iam entender. Mas ele mandou ele falar com os israelitas, porque tinha a mesma língua de... sim, ele não mandou ele falar com os israelitas, porque eles não queriam escutar a palavra do Senhor, porque eles tinham o coração endurecido. Aí ele fez o rosto dele duro, como um rosto duro, como o deles, fronte dura como a deles. Fiz que a rocha, fiz igual, fez como uma fronte como diamante, mais dura que a rocha, para que eles não os temam e nem fiquem com medo diante dele. Mandou que ele também não tivesse medo deles, porque eles são esse tipo de rebelde. Falou para ele também: para ele acolher de coração e escutar os ouvidos todas as palavras que ele dirá, que Javé mandou ele falar, para ele escutar as palavras de Javé. Para depois ele ir e falar aos exilados: filho do teu povo, tu lhes dirás assim a eles: assim fala o Senhor Javé, quer escuta e quer deixe de escutar. Que nem eu estou falando aqui. Se alguém quiser escutar, escute. Se não quiser, o que eu posso fazer, né?
Ele tinha o rumor de asas, aquelas asas que apareceu lá no primeiro capítulo, tá aqui. Rumor de asas, seres vivos que batiam uma contra a outra, e ao mesmo tempo o barulho de rodas ao lado deles e o ruído de um grande estrondo. O Espírito me ergueu e me transportou. Eu fui triste com o ânimo indignado. Ele ficou triste quando ele viu aquele Espírito atrás dele. Não era ele que tinha asas. Era o Espírito que veio. E a mão de Javé pesava sobre ele. Ele chegou junto aos deportados de Tel Abib, que moravam ao longo do rio Cobar. Fixou morada lá e ficou no meio deles por 7 dias em sentinela, que Deus mandou ele ficar em sentinela. Aí Javé falou para ele: eu te pus como sentinela na casa de Israel. Quando ouvires da minha boca uma palavra, deverá avisá-los de minha parte. Se digo ao mal, tu morrerás, e não o avisas, e não falas para que o ímpio abandone sua conduta perversa para falar sua vida, ele, o ímpio, morrerá por sua iniquidade. Ele tinha que avisar para eles que eles iam morrer. Se ele não avisasse, se eles não melhorassem a conduta deles, eles iam morrer. E se ele não avisasse, ele ia pedir conta depois, ele ia pedir conta dele, daquelas vidas, que ele não avisou, morreu por falta de aviso. Se ele não avisasse, eles iam morrer por falta da conduta dele, por causa do pecado dele. Mas se ele avisasse, ele salvaria a vida dele. Se avisarem, porém, o justo para não pecar, e ele tiver pecado, e ele não tiver pecado, ele viverá, porque foi avisado, e tu salvarás a tua vida. É Jesus falando com ele. Mas quando eu te falar, eu vou abrir-te a boca, e tu lhes dirás: assim fala o Senhor Javé. Quem quer escutar, escute, e quem não quer, não escute, porque são uma estirpe de rebeldes. São rebeldes quem não quer escutar a palavra do Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que todos procurem ler a Bíblia, procurem escutar a palavra do Senhor, porque os tempos estão muito difíceis, meus irmãos. Só Deus para nos ajudar. E Ele pode, hein? Tenha confiança. Com fé, a gente vence tudo. Com fé, a gente vence tudo. Deus é bom o tempo todo. Glorificado seja o nome do Senhor. Palavra do Senhor, que eu proclamei para vocês. Amém?